E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Vamos continuar com um conjunto de aulas sobre os modelos atômicos. E nesta aula vamos falar sobre o modelo atômico atual baseado na teoria quântica. Vamos dividir essa aula em duas partes, sendo que a primeira parte vamos falar um pouco mais sobre as bases teóricas, né, da teoria quântica, falando um pouco sobre a dualidade onda-partícula e também sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. E na parte 2 vamos falar um pouco mais sobre o modelo quântico do átomo propriamente dito, comentando inclusive sobre os números quânticos e terminando com a parte de distribuição eletrônica nesses átomos, certo? Quer aprender um pouco mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar com esta aula sobre o modelo atômico atual. Antes de iniciar essa aula, eu gostaria de primeiro fazer o comentário com relação a algumas bases teóricas que foram importantes para adequar esse modelo quântico, que é o modelo atômico atual, e que vai facilitar para a gente entender algumas características desse modelo, né? Só salientando para vocês que esta aula, por se tratar de uma aula, vamos dizer assim, de ensino médio, eu vou tratar de maneira mais superficial essas explicações, não vou colocar tanto vamos dizer assim, a explicação desses modelos do ponto de vista matemático, que é bastante complexo, mas eu quero que vocês entendam, vamos dizer assim, uma visão geral de como que é esse modelo, até para vocês entenderem como que ele vem sendo usado no âmbito de, por exemplo, a distribuição eletrônica, né, em diferentes tipos de átomos e íons, que esse modelo ele vai ajudar, vamos dizer assim, vocês a entenderem como que é esse conceito de átomo que se tem hoje, né? Então, começando com relação a algumas bases teóricas para a gente entender esse modelo, os cientistas começaram a observar que quando a gente começa a trabalhar com, vamos dizer assim, com partículas que são pequenas, ou seja, tem uma massa muito pequena, e, e que também tem, vamos dizer assim, altas velocidades, de uma forma geral, as partículas elas começam a apresentar uma característica que é muito, vamos dizer assim, importante e até então bastante diferente do que os cientistas estavam acostumados. Porque o que os cientistas estavam acostumados até então? Vamos dizer assim, pelos modelos clássicos que a gente tem para entender o movimento de partículas e também entender, vamos dizer assim, o comportamento das ondas. Se tem um modelo clássico, em geral, o modelo da mecânica de Newton, para entender por exemplo, o movimento de partículas e coisas relacionadas, por exemplo, com tudo que é matéria, tudo que tem massa. E a parte tem uma outra teoria clássica que explica, por exemplo, o funcionamento de radiação, de luz, de ondas eletromagnéticas, que seria os conceitos da ondulatória clássica, das ondas. Então, são duas visões que eles, vamos dizer assim, não tinha tanta correlação uma com a outra. Então, uma coisa era explicar a matéria, outra coisa era explicar ondas. Conforme os cientistas começaram a trabalhar com partículas, conforme eu falei, com massa pequena e com alta velocidade, vamos dizer assim, tipo como por exemplo se comportam os elétrons dentro de um átomo, eles começaram a observar que as partículas elas poderiam ter também um comportamento que a gente chama de um comportamento dual, que além de se comportar como matéria, se comportar, vamos dizer assim, como uma partícula mesmo que tem massa e tem propriedades de matéria, dependendo do experimento que se faz, por exemplo, com uma partícula como o elétron, como os prótons, é possível observar que ele também pode apresentar características relacionadas com a descrição ondulatória, né, relacionada, por exemplo, ao elétron. Então, isso deixou os cientistas muito intrigados com relação a o elétron é uma partícula ou o elétron é uma onda? Aí, um dos cientistas que tentou correlacionar isso, que foi o Louis de Broglie, que inclusive também teve uma preocupação muito grande aí de cientistas como, por exemplo, o Albert Einstein,
como o Max Planck, que também trabalharam, vamos dizer assim, numa mesma época, nessas teorias, que, que, vamos dizer assim, os cientistas começaram a observar que partículas como o elétron dentro de um átomo poderia ter essa dualidade, ele poderia agir tanto como uma partícula, como também agir como uma onda. Então, eles tentaram adequar de alguma forma alguma equação, algum modelo que pudesse, vamos dizer assim, colocar dentro de uma mesma equação e dentro de uma mesma teoria alguma coisa que explicasse essa dualidade. Foi aí que o Louis de Broglie ele trabalhou de tal forma que ele juntou diferentes equações, uma principalmente que relacionava a energia, por exemplo, de partículas com a massa dela mesma, né? Massa e velocidade, como por exemplo a famosa teoria da relatividade geral do Einstein, né? A teoria lá do E igual a mc quadrado. E ele correlacionou, vamos dizer assim, essa correlação que a energia das partículas tinha com a massa, ou seja, mais um comportamento, é, vamos dizer assim, corpuscular, um comportamento de matéria das partículas, ele correlacionou com o comportamento de ondas, por exemplo, de uma equação relacionada com a do Max Planck, por exemplo, que relacionava a energia com a frequência, né, de radiação, por exemplo, a frequência de por exemplo, de um fóton e assim vai. Então ele correlacionou essas duas equações e conseguiu chegar numa equação que relacionava propriedades de onda, relacionada, por exemplo, por essa letrinha aqui, que é relacionada com o comprimento de uma onda, ou seja, comprimento de onda, ou seja, algo típico de uma teoria para explicar o comportamento de ondas, com massa, por exemplo, que é algo típico de se explicar ou de ser relacionada em teorias de caráter corpuscular da matéria, ou seja, da matéria mesmo, né? De algo que tem massa. Então ele conseguiu com essa equação fazer essa correlação. E isso é bastante importante porque até então, para tudo que era matéria, eles não faziam essa correlação. Então, se era matéria, era matéria. Se era onda, era onda. Então, com essa teoria, por exemplo, eles começaram a observar que a matéria ela poderia se comportar como onda também, e a onda poderia se comportar como matéria. Então, dependendo das condições, dependendo do experimento, dependendo do observador, ela poderia se comportar como uma coisa ou com outra. Inclusive, até aconselho vocês a dar uma olhadinha na internet, tem sobre aquele experimento da dupla fenda, que basicamente, se vocês pegarem alguma explicação sobre esse experimento, ele vai falar bastante sobre esse conceito de dualidade onda e partícula. Mas vocês vão ver que esse conceito ele vai ser bastante importante depois para explicar, por exemplo, algumas características dos elétrons, por exemplo, se baseando nas propriedades de onda, ondulatória do, dos elétrons. Então, se baseando em algumas funções de ondas. Então, depois eu vou comentar mais sobre isso. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender, que a parte da mecânica quântica se baseia muito nessa questão da dualidade onda-partícula. Outra coisa é relacionada com o princípio da incerteza proposto pelo Werner Heisenberg, que é o outro cientista que está nessa fotinha aqui também, na de baixo, que propôs que essa questão da dualidade onda-partícula, ela, vamos dizer assim, ela elimina a possibilidade da gente conseguir descrever, tipo, a localização exata de uma partícula, se, por exemplo, se o momento linear dessa partícula for conhecido. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, que a gente não consegue em partículas pequenas, ou seja, com massa pequena e em alta velocidade, especificar com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma precisão, vamos dizer assim, a gente especificar se a gente
especificar, vamos dizer assim, a trajetória de uma partícula. E normalmente, para a gente especificar a trajetória de qualquer, vamos dizer assim, partícula, o que a gente precisa saber? É comum a gente precisar saber a posição da partícula, saber a localização dela em diferentes pontos, só que ao mesmo tempo a gente saber qual que é o momento linear dela, que é mais relacionado com a velocidade dela. Então a gente precisa saber da velocidade dessa partícula e ao mesmo tempo saber da posição. Então se a gente sabe a velocidade, sabe a posição, sabe a velocidade, sabe a posição, a gente consegue descrever qual que é a trajetória de qualquer partícula. No caso de partículas com massa pequena e altas velocidades, Heisenberg já, vamos dizer assim, constatou com esse princípio da incerteza que quanto mais você sabe, por exemplo, da posição de uma partícula, menos você vai saber sobre o momento linear dela, ou seja, sobre a velocidade dela, por exemplo. E é como se elas fossem complementar uma outra. Quanto mais você sabe de uma, menos você sabe da outra. Se você souber bastante do momento linear de uma partícula, ou seja, da velocidade dela, menos você vai saber sobre a posição dela. E, e isso, essa, vamos dizer assim, complementaridade fazia com que você não você tem uma limitação de conseguir descrever a trajetória de uma partícula. Então, diferente de quando a gente vai trabalhar com qualquer material que seja macroscópico, um material grande, é, não tem como a gente utilizar, por exemplo, essas partículas, a mecânica que a gente utiliza como a mecânica de Newton, que a gente consegue calcular a trajetória para as coisas. No caso de uma partícula, não tem essa possibilidade. A gente não consegue saber a trajetória exata, por exemplo, de um elétron ao redor do núcleo. Não é possível saber. E esse princípio da incerteza, por exemplo, foi uma das coisas que fez com que o modelo de Bohr se tornasse, vamos dizer assim, limitado com relação à explicação do movimento do elétron, por exemplo, ao redor do núcleo. Já que o modelo de Bohr, que foi o modelo até então, vamos dizer assim, o modelo mais completo para explicar as características dos elétrons nos átomos, ele ele dizia que o elétron tinha uma trajetória específica ao redor do núcleo, que era uma trajetória circular. Depois teve até outros modelos depois do Bohr, por exemplo, o modelo de Sommerfeld, que dizia que também ele tinha uma trajetória específica, que era uma trajetória mais como se fosse uma elipse, vamos dizer assim. Só que nenhum desses modelos considerou essa questão do princípio da incerteza, que na realidade não é possível para partículas como o elétron saber da trajetória exata dele. Não é possível. Justamente por causa desse princípio da incerteza. Porque esse princípio da incerteza que mostrado, por exemplo, por essa equação aqui, que a gente não vai fazer cálculo nenhum com relação a ela, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, quanto mais, por exemplo, incerteza a gente tem, ou seja, quanto maior essa variação da posição de uma partícula, mais incerteza a gente tem com relação a ela, mais certeza a gente tem com relação ao outro para manter isso aqui, por exemplo, numa igualdade. Vamos supor que isso fosse uma igualdade. Então, ó, delta x vezes delta. Esse φ aqui seria como se fosse o momento linear da partícula. Então, considere ele como se fosse uma relação com a velocidade da partícula. Então, vamos supor uma igualdade aqui, que seria o mínimo possível que poderia ter aqui de imprecisão. Vamos dizer assim, Ó, então, por exemplo, se a gente tem um valor aqui quanto mais certeza você tem com relação à posição, então menor essa variação. Então você sabe, eu sei que a posição está entre, um exemplo, vamos supor que você tem uma linha lá que você sabe que a posição está entre 2 metros e 2,1 metro. Eu sei que a posição está dentro dessa faixa aí. Pode ser 2,02, pode ser 2,04, mas está entre 2 e 2,1, por exemplo. Ou seja, quanto mais precisão você tem nesse valor, menor vai ser esse valor da variação, porque você sabe, quase você sabe ali qual que é o valor. Maior você vai ter a imprecisão na velocidade. Ou seja, no momento linear nesse caso. Por quê? Para manter isso aqui como uma constante. Então, por exemplo, se a gente está comparando duas coisas desse tipo aqui, por exemplo, vamos supor, se a variação da posição
praticamente, tipo, não tem, praticamente tem certeza que ele está naquela posição, é como se a variação dessa posição fosse pequena. Então vamos supor, se você tem um valor aqui de 1, né? Vamos supor que a gente tem uma igualdade aqui, só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Igual a 10. Quanto que teria que ser o valor aqui por exemplo, da variação desse momento para que seja igual a 10? Teria que ser 10. Ou seja, se você tem aqui um valor pequeno, você acaba tendo um valor grande aqui. Vamos supor que agora você começou a querer diminuir, começou a querer ter mais precisão nesse valor do 10 aqui, que faz papel aqui do momento linear. Vamos supor que agora eu tenho uma precisão maior. Então agora eu tenho uma precisão aqui de 5 aqui, tipo a variação dele, desse momento linear. Quanto que vai acabar sendo aqui para manter essa igualdade de 10 a posição, a variação da posição, vai aumentar para 2. Então você percebe? Olha o que está acontecendo aqui. Quanto mais você aumenta a precisão com relação a 1, mais você... Não, quanto mais, desculpa, você diminui... aumenta a precisão, diminui, vamos dizer assim, essa variação com relação a 1, menos você aumenta essa precisão com relação ao outro. Ou seja, eles são complementares. Enquanto se você tem muita precisão em um, pouco em outro. Se você inverte, você diminui. O que acontece nesse caso? Isso faz com que você não consiga ter precisão com relação a essa trajetória da partícula, já que você precisa saber das duas informações com precisão para saber da trajetória. Por isso, esse é o principal motivo que esses modelos que diz qual é a trajetória exata de um elétron, por exemplo, são modelos que não conseguem explicar exatamente qual que é o comportamento do elétron, porque na realidade não tem essa possibilidade por causa desse princípio da incerteza. Não tem a possibilidade de saber qual que é essa localização, essa trajetória exata do elétron no átomo. Né? Pessoal, com isso a gente finaliza essa primeira parte das aulas sobre o modelo atômico atual, né? Dando essa base teórica para vocês. E na próxima aula a gente continua com esse assunto falando do modelo atômico atual propriamente dito. Então eu espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.